Eles te disseram que sucesso era ter sorte, que bastava estudar, esperar, trabalhar duro e tudo se encaixaria, que o sistema cuidaria de você. Mas a verdade é que ninguém está vindo te salvar. O sucesso real, aquele que transforma um nome desconhecido em legado eterno, nunca foi distribuído como prêmio. Ele é conquistado, arrancado com sangue, disciplina e fé inabalável. E a verdade que ninguém te conta é que o sucesso não é um destino. É uma guerra silenciosa travada dentro da sua mente todos os dias, antes mesmo de o sol nascer. É você contra a dúvida, você contra a procrastinação, você contra os ecos da sua infância dizendo que isso não é para você. Thomas Edison falhou 10.000 vezes antes de criar a lâmpada, mas ele não viu isso como fracasso. Ele via como aprendizado. Cada tentativa era um passo mais perto da verdade, e a verdade dele iluminou o mundo. Enquanto a maioria busca conforto, os poucos que vencem aprendem a amar o desconforto. Eles entendem que a dor é uma professora, não uma inimiga. Que cada sacrifício voluntário constrói músculos invisíveis. A fé, a paciência, a visão. Você quer vencer? Então entenda, sucesso começa quando você para de fugir de si mesmo. Ele nasce quando você encara a versão preguiçosa, insegura e medrosa de quem você é, e decide que ela não vai mais comandar seus dias. Isso não é sobre motivação temporária, é sobre identidade, porque você nunca ultrapassará o nível de vida que acredita merecer. Henry Ford dizia: se você pensa que pode, ou se pensa que não pode, você está certo. Essa é a maldição e o milagre da mente humana. Você é o que acredita ser. Não é o diploma. Não é o nome de família. Não é o lugar de onde veio. É a convicção interior que você decide alimentar todos os dias. Sucesso é um jogo interno. 95% mental, 5% execução. E ninguém te ensina isso na escola. Na escola te treinam para obedecer, para esperar permissão, para temer o erro. Mas os gigantes do mundo, os Carnegies, os Disneys, os Rockefellers, erraram mais que a maioria, sonharam maior que todos e construíram legados porque recusaram o comum. Você precisa decidir agora. Vai viver como espectador, aplaudindo os outros, ou como protagonista construindo sua própria história? Sucesso não é para os mais inteligentes, é para os mais determinados, os que acordam mesmo sem vontade, os que agem mesmo sem apoio, os que seguem mesmo em silêncio porque ouviram algo dentro de si mais alto do que qualquer voz ao redor. Quer saber por que a maioria fracassa? Porque quer resultados extraordinários com hábitos medíocres. Quer abundância sem disciplina. Quer liberdade sem responsabilidade. Mas não há sucesso sem sacrifício. Não há conquista sem renúncia. Cada sim exige 1000 nãos. Você quer liberdade financeira? Então diga não à preguiça, ao conforto, às desculpas. Você quer propósito? Então diga não à distração, ao medo, à comparação. Essa é a verdade que ninguém te conta. O preço do sucesso é alto, mas o preço do arrependimento é ainda maior. E todos os dias você está pagando um dos dois. Você pode pagar o preço da disciplina agora, com suor, com foco, com renúncia, ou pagar o preço do fracasso depois, com frustração, com mediocridade, com aquela pergunta dolorosa. E se eu tivesse tentado mais? Hoje é o dia de decidir, de reescrever a narrativa, porque enquanto o mundo dorme, você pode construir. Enquanto os outros reclamam, você pode agir. Enquanto a maioria busca atalhos, você cava raízes. E cedo ou tarde, o mundo vai chamar isso de sorte. Mas você saberá que foi escolha. Então, você quer vencer? Então se prepare, porque a estrada é solitária. Os primeiros quilômetros são cercados de dúvidas, críticas e silêncio. Você vai andar no escuro, vai cair, vai ouvir os risos daqueles que nunca tentaram nada. Mas é exatamente aí que você começa a ser forjado. Não existe crescimento real sem fricção. O ouro é refinado no fogo. O diamante é lapidado sob pressão. E a grandeza, a verdadeira grandeza,
Nasce nas madrugadas em que ninguém está vendo, nas renúncias que ninguém aplaude. Veja, a maioria não fracassa por falta de talento, fracassa por falta de persistência. Eles param quando dói, desistem quando não entendem, recuam quando ninguém aplaude. Mas os que vencem são diferentes. Eles fazem do silêncio um combustível, transformam cada não em impulso. Eles não esperam estar prontos. Eles agem com medo mesmo assim, porque entenderam que o sucesso nunca pertenceu aos que esperam, e sim aos que avançam, com fé, com foco, com fogo nos olhos. Napoleon Hill disse: "O ponto de partida de qualquer conquista é o desejo ardente, e esse desejo tem que queimar mais alto que suas desculpas, mais alto que suas dores, mais alto que o conforto de uma vida morna. Você precisa querer tanto que acorda antes do despertador, que estuda quando os outros descansam, que trabalha enquanto zombam de você, porque o que você está construindo não é apenas riqueza, é quem você está se tornando no processo." Clareza. Essa é a próxima verdade que ninguém te conta. O mundo te bombardeia com distrações, com barulho, com caminhos alheios. Mas quem não sabe para onde está indo, será levado para onde não quer chegar. Você precisa de uma visão clara, um quadro mental tão forte que nada consiga apagar. Veja Walt Disney. Falido, rejeitado dezenas de vezes, considerado sem criatividade por editores. Mas dentro da mente dele, já existia um mundo mágico, e ele não parou até torná-lo real. Essa é a força da visão. Se você enxerga com nitidez onde quer chegar, começa a agir diferente. Suas palavras mudam, suas escolhas mudam, suas amizades mudam. Você começa a andar como se já fosse, a falar como se já tivesse, a pensar como um milionário antes de ver o primeiro milhão. Porque tudo acontece duas vezes. Primeiro na mente, depois na realidade. E o que separa os sonhadores dos realizadores é a disciplina. A disciplina de fazer quando ninguém vê. A disciplina de continuar quando ninguém acredita. A disciplina de manter a visão viva mesmo quando tudo parece contrário. Disciplina é amor próprio em ação. É dizer, eu me respeito demais para continuar me sabotando. É trocar o prazer imediato por propósito. É silenciar o celular e ouvir a própria alma. É treinar a mente todos os dias para não ser escrava das emoções. Quer saber o segredo real do sucesso? Não são técnicas, nem segredos milagrosos. É a combinação de visão clara, crença inabalável e disciplina implacável. Parece simples, e é. Mas não é fácil. Por isso poucos chegam lá. Porque quando tudo desmorona, a maioria volta para o velho eu. Mas os que ascendem, eles decidem queimar as pontes, sem plano B, sem desculpas, sem retorno. Você quer vencer? Então seja esse tipo de pessoa. Aquela que assume 100% da responsabilidade pela própria vida, que para de culpar o governo, os pais, a crise, o tempo. Que entende, se vai acontecer, sou eu quem vai fazer acontecer. E então, começa a agir, não com perfeição, mas com coragem, porque o universo não responde à dúvida, responde à ação. Todo passo ousado que você dá, ainda que tremendo, abre portas invisíveis, atrai pessoas, oportunidades, sincronicidades que nunca viriam se você esperasse o momento certo. E aqui vai outra verdade que ninguém te conta. Não existe momento certo. Você cria o momento. Você decide quando começa a escrever a história. E o único tempo real é agora. Agora é o seu ponto de virada. Agora é a chance de romper o ciclo. Agora é o momento em que você para de sobreviver e começa a viver com intenção. Agora, esse é o momento. O único momento que você tem. Não é amanhã. Não é quando tudo estiver alinhado. É agora. No caos, na dúvida, no frio na barriga. Porque o sucesso não nasce da espera. Ele nasce da decisão. A decisão de agir mesmo sem garantias. A decisão de dizer, eu não volto mais atrás. Você precisa compreender uma coisa essencial. Ação é a linguagem da fé. Você pode dizer que acredita, pode repetir mantras,
Pode ler todos os livros do mundo, mas se não age, o universo entende que você não está pronto. A vida responde àqueles que se movem, mesmo com medo, mesmo imperfeitos, mesmo cambaleando. Veja Henry Ford. Ele foi rejeitado, falido, desacreditado, mas não pediu permissão para vencer. Ele apenas decidiu que o mundo precisava do seu sonho e construiu o império da indústria automotiva com martelo, prego e visão. Ford não esperou ter tudo. Ele começou com o que tinha. E é isso que os grandes fazem. Eles não esperam o momento perfeito. Eles o criam. Eles pegam o que está ao alcance e fazem história com isso. E sabe qual é o segredo que poucos entendem? A gratidão é o acelerador do sucesso. Sim, gratidão. Não como um gesto bonitinho, mas como uma postura de vida. Gratidão não é aceitar a mediocridade. É enxergar oportunidade onde os outros só veem dificuldade. É dizer: eu sou grato até pelas dores, porque elas me moldam. Eu sou grato pelas quedas, porque elas me fortalecem. Quem é grato vibra em uma frequência diferente. Atrai, mas aprende mais, avança mais. A gratidão transforma a escassez em abundância, transforma cansaço em energia, transforma obstáculos em alavancas. Mas claro, mesmo com clareza, crença, disciplina, ação e gratidão, virão as quedas. E é aqui que a maioria desiste, é aqui que o fracasso se torna definitivo. Ou vira trampolim para o próximo nível. Tudo vai depender da sua resiliência. Resiliência não é sobre não sentir dor, é sobre se levantar apesar da dor. É sobre olhar para a tempestade e dizer: você não me define, eu vou passar por isso. Thomas Edison falhou mais de 10.000 vezes antes de criar a lâmpada. Você acha que ele não sentiu cansaço? Que não pensou em desistir? Claro que sim, mas a diferença é que ele decidiu continuar. Ele dizia: eu não fracassei, apenas descobri 10.000 maneiras que não funcionam. Essa mentalidade muda tudo. A pessoa comum vê um erro e desiste. O realizador vê um erro e aprende. A pessoa comum espera a motivação. O realizador age com ou sem vontade. A pessoa comum busca validação. O realizador busca evolução. E o tempo inteiro, ele se adapta. Porque entende que a vida é mudança. E quem resiste à mudança, resiste ao crescimento. A adaptabilidade é a arma secreta dos vencedores. Eles não ficam apegados ao plano. Eles ficam comprometidos com o propósito. Se o caminho muda, eles ajustam o passo, mas nunca perdem a direção. E aqui está outra verdade que ninguém te conta. Você vai ter que se reinventar várias vezes. Vai ter que abandonar versões antigas de si mesmo. Vai ter que desapegar de crenças, de rotinas, de pessoas. Vai ter que morrer por dentro, para renascer mais forte, mais focado, mais alinhado com seu destino. A borboleta não voa carregando a casca da lagarta, e você não vai alcançar o topo segurando as amarras do seu antigo eu. Então, queime os navios. Feche as portas do passado. Rompa com a versão que te mantinha estagnado e renasça. Renasça com propósito. Renasça com coragem. Renasça com uma fome insaciável por crescimento, liberdade e impacto. Porque sucesso não é sobre dinheiro. É sobre domínio. Domínio da mente. Domínio das emoções. Domínio da direção da sua vida.